Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme que, sinceramente, me surpreendeu mais do que eu esperava. Quando anunciaram um reboot de Tomb Raider, muita gente ficou com o pé atrás. Afinal, mexer com uma personagem tão icônica sempre gera comparação, discussão e até algumas brigas entre fãs. Mas eu confesso que entrei nesse filme sem expectativas muito altas, e acabei encontrando uma aventura bem divertida, cheia de momentos tensos e uma protagonista que ainda está longe de ser a heroína perfeita que a gente conhece dos jogos clássicos. A história começa mostrando uma Lara Croft completamente diferente daquela imagem tradicional da exploradora milionária. E eu gosto muito dessa escolha, porque ela faz a personagem parecer uma pessoa real. Em vez de viver cercada por luxo, mansões e empregados, ela está tentando sobreviver sozinha. Trabalha duro, ganha pouco dinheiro e vive correndo atrás das contas para pagar. E aqui já entra uma coisa que eu gostei bastante no filme. A Lara não começa a história como uma super-heroína. Ela erra, se atrapalha, toma decisões impulsivas e muitas vezes age mais com emoção do que com lógica. Isso faz com que seja muito mais fácil criar conexão com ela. A gente vê que ela está tentando manter uma vida independente. Ela poderia simplesmente aceitar a fortuna da família, mas existe um motivo emocional por trás da recusa. Desde o desaparecimento do pai anos antes, ela se recusa a aceitar oficialmente que ele está morto. Enquanto não assinar determinados documentos, existe uma pequena esperança dentro dela de que ele ainda esteja vivo em algum lugar. E olha, eu acho essa motivação muito mais interessante do que simplesmente transformar a personagem em uma aventureira porque sim. Existe uma dor ali. Existe uma ferida emocional que nunca cicatrizou. Enquanto tenta equilibrar trabalho e treinos, Lara descobre que suas dívidas estão começando a se acumular. A situação fica complicada. Ela precisa de dinheiro rapidamente e acaba encontrando uma oportunidade arriscada, envolvendo uma corrida clandestina de bicicletas pelas ruas da cidade. Essa sequência é uma das minhas favoritas do começo do filme. Primeiro porque ela mostra exatamente quem Lara é. Ela não desiste fácil. Ela gosta de desafios. E, principalmente, ela tem aquela confiança quase exagerada que muitas vezes coloca sua vida em perigo. Durante a corrida, ela demonstra uma habilidade impressionante sobre a bicicleta. O problema é que a habilidade nem sempre é suficiente quando tudo ao redor está dando errado. A perseguição vai ficando cada vez mais intensa. As ruas ficam mais apertadas. Os obstáculos aparecem de todos os lados. E o filme faz um ótimo trabalho transmitindo velocidade e urgência. Eu lembro que quando assisti essa cena pela primeira vez pensei, ok, agora estou entendendo a proposta deles. Eles não queriam mostrar a Lara já pronta. Eles queriam mostrar o processo. Queriam mostrar como aquela garota comum vai se transformar na aventureira lendária. Só que então acontece algo interessante. No meio daquela correria toda, Lara vê alguém que chama sua atenção por alguns segundos. Parece um detalhe pequeno, mas é justamente esse momento de distração que acaba causando um acidente brutal. E aqui está outra coisa que eu gosto muito. As consequências existem. Hoje em dia, muitos filmes de ação transformam seus protagonistas em pessoas praticamente indestrutíveis. Elas caem de prédios, atravessam paredes e continuam andando como se nada tivesse acontecido. Já Tomb Raider tenta deixar claro que Lara ainda é humana. Ela se machuca. Ela sente dor. Ela falha. Depois do acidente, a polícia entra em cena e ela acaba sendo levada para a delegacia. É nesse momento que somos apresentados a uma informação importante. Lara Croft não é uma garota comum. Ela é herdeira de um império bilionário. E aí surge uma personagem chamada Anna, alguém muito próxima da família Croft,
que tenta convencer Lara a finalmente assumir seu papel como herdeira. Eu acho interessante como o filme trabalha esse conflito, porque, do ponto de vista racional, a decisão parece óbvia. Quem recusaria uma fortuna gigantesca? Quem escolheria continuar enfrentando dificuldades financeiras quando existe uma vida confortável esperando? Mas emocionalmente, a situação é muito mais complicada. Aceitar a herança significa aceitar a morte do pai, e Lara simplesmente não consegue fazer isso. 7 anos se passaram desde o desaparecimento dele. 7 anos sem respostas. 7 anos sem corpo. 7 anos sem encerramento. E qualquer pessoa que já perdeu alguém sabe como a ausência de respostas pode ser cruel. A esperança pode se transformar numa prisão. Mesmo quando tudo aponta para uma conclusão, uma pequena parte da mente continua acreditando que talvez exista outra explicação. Talvez exista uma chance. Talvez a pessoa volte. É exatamente nisso que Lara está presa. Mesmo assim, ela acaba percebendo que precisa tomar uma decisão. Se continuar ignorando a situação, tudo aquilo que o pai construiu ao longo da vida poderá cair nas mãos erradas. Então, ela finalmente concorda em comparecer à empresa da família. E essa sequência também tem um detalhe muito legal. Quando chega ao prédio, ninguém a reconhece. Os funcionários acham que ela é apenas mais uma entregadora. E isso diz muito sobre quem Lara se tornou. Ela passou tanto tempo fugindo da identidade de herdeira que acabou se acostumando completamente a viver como uma pessoa comum. Mas quando finalmente revela seu sobrenome, o clima muda instantaneamente. É quase engraçado observar a reação das pessoas. De repente, todos percebem quem está diante deles. Só que justamente quando parece que Lara finalmente vai assinar os documentos e seguir em frente, surge algo inesperado. Um objeto deixado pelo pai, uma espécie de quebra-cabeça. E aqui o filme começa a entrar de vez no território da aventura. Eu adoro histórias que usam enigmas antigos, mensagens escondidas e segredos familiares. Tem alguma coisa nesse tipo de narrativa que desperta nossa curiosidade imediatamente. Lara consegue resolver o mecanismo e encontra uma pista deixada especificamente para ela. Nesse momento, fica claro que Richard Croft estava planejando algo. Ele sabia que existia a possibilidade de desaparecer. Ele sabia que um dia Lara encontraria aquilo. E isso muda completamente a direção da história. Aquilo que parecia apenas uma formalidade burocrática se transforma numa investigação. Agora Lara não está mais lidando apenas com lembranças. Ela está seguindo rastros, pistas, mensagens, fragmentos de um mistério que atravessou anos. E é exatamente aqui que eu senti que o filme encontrou sua identidade. Até então, estávamos vendo um drama familiar misturado com algumas cenas de ação, mas agora começa a verdadeira jornada. Aquela sensação clássica de aventura que fez Tomb Raider se tornar tão famoso. Lara percebe que o pai pode ter deixado muito mais do que simples documentos para trás. Pode ter deixado respostas. E para alguém que passou 7 anos convivendo com dúvidas, respostas valem mais do que qualquer fortuna. Ela decide seguir as pistas por conta própria. Sem exércitos, sem equipes especializadas, sem recursos infinitos. Apenas ela. E, sinceramente, foi exatamente nesse momento que eu fiquei completamente envolvido pela história. Porque, independentemente dos tesouros, dos mistérios ou das lendas antigas, o objetivo principal continua sendo emocional. Lara não está procurando riqueza. Ela não está procurando fama. Ela está procurando o pai. E quando uma aventura tem um coração emocional forte por trás, tudo fica mais interessante. A partir daqui, cada decisão passa a carregar mais peso. Cada pista parece importante. Cada descoberta parece um passo mais próximo da verdade. E é exatamente quando Lara decide abandonar a segurança da sua vida atual
para seguir essas respostas que a verdadeira aventura começa. E acreditem em mim, o que vem pela frente transforma completamente a vida dela. Pessoal, no momento em que a Lara decide seguir aquelas pistas deixadas pelo pai, o filme muda completamente de ritmo. Até aqui, a gente estava acompanhando uma história mais pessoal, focada no luto, nas dificuldades financeiras e na relação dela com o desaparecimento de Richard Croft. Mas agora, a sensação é de que uma porta gigantesca foi aberta. E, sinceramente, foi exatamente aqui que eu comecei a me divertir de verdade. Porque uma coisa que sempre funcionou muito bem em Tomb Raider, seja nos jogos ou nos filmes, é essa mistura de mistério, exploração e perigo. E quando Lara encontra o esconderijo secreto do pai, a gente percebe que ele estava envolvido em algo muito maior do que qualquer um imaginava. Depois de decifrar as mensagens escondidas, ela descobre um local que havia sido cuidadosamente ocultado por anos. Quando entra naquele espaço secreto, a primeira sensação é de curiosidade. É como se ela estivesse entrando na mente do próprio pai. E eu gosto muito desse detalhe. Não é apenas um cômodo escondido. É quase um diário físico. Cada documento, cada fotografia, cada mapa espalhado pelo local parece contar um pedaço da obsessão que consumiu Richard Croft durante seus últimos anos. Lara começa a analisar tudo aquilo e encontra gravações feitas pelo próprio pai. E aqui temos um daqueles momentos em que o filme desacelera completamente. Não existe explosão, não existe perseguição, não existe luta. É apenas uma filha ouvindo a voz do pai que desapareceu anos atrás. E eu confesso que essa cena funciona muito bem emocionalmente, porque pela primeira vez, Richard deixa de ser apenas uma lembrança distante. Ele volta a parecer real. Ele fala diretamente com ela, explica parte do que estava investigando e faz um pedido muito específico. Ele quer que toda aquela pesquisa seja destruída, que ninguém descubra o que ele estava procurando, que tudo desapareça para sempre. Agora, imaginem a situação da Lara. Você passa anos sem respostas. De repente encontra provas de que seu pai estava envolvido em alguma coisa enorme. Encontra mensagens deixadas especialmente para você. E então, a única instrução recebida é simplesmente destruir tudo. Sinceramente, eu também não teria obedecido. E acho que praticamente qualquer pessoa faria a mesma coisa. Porque quanto mais Richard insiste para que ninguém continue a investigação, mais curiosidade isso desperta. É aquele efeito clássico. Quando alguém diz, não abra essa porta, a primeira coisa que você quer fazer é abrir a porta. Lara começa então a estudar todo o material. Mapas antigos, anotações, fotografias, relatórios, referências históricas. E logo percebe que o centro de toda aquela obsessão era uma figura lendária chamada Himiko. Agora, sem entrar muito na parte histórica, porque o filme toma várias liberdades criativas, Himiko é baseada em uma personagem real da história japonesa. Mas aqui, ela é transformada em uma espécie de lenda cercada por mistérios e histórias assustadoras. Segundo os relatos encontrados por Richard, ela possuía um poder tão perigoso que sua existência poderia representar uma ameaça gigantesca. E aí eu preciso comentar uma coisa. Esse tipo de premissa sempre me conquista. Mistérios históricos misturados com teorias secretas são praticamente um convite para eu prestar atenção. Pode falar de cidades perdidas, civilizações esquecidas, artefatos misteriosos. Eu provavelmente vou assistir. Enquanto analiso os documentos, Lara encontra uma pista importante ligada a um homem que teve contato com Richard pouco antes do desaparecimento dele. Esse indivíduo vive em Hong Kong e, naquele instante, ela toma uma decisão que muda completamente sua vida. Ela vai encontrá-lo pessoalmente, sem apoio, sem experiência, sem saber exatamente o que está enfrentando.
Ela simplesmente pega tudo que tem e parte em direção ao desconhecido. E aqui existe uma coisa interessante sobre essa versão da personagem. Ela ainda não é a Lara Croft clássica. Muita gente esperava uma aventureira perfeita desde o primeiro minuto. Mas o filme escolhe um caminho diferente. Estamos vendo alguém que ainda está aprendendo. Ela é determinada, corajosa, inteligente, mas ainda está longe de dominar tudo. E isso deixa a jornada mais interessante, porque existe uma sensação constante de vulnerabilidade. Quando ela chega em Hong Kong, já dá para sentir a mudança de atmosfera. As ruas movimentadas, o porto cheio de embarcações, o barulho, a multidão. Tudo transmite a sensação de que ela entrou em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. Só que existe um problema. Ela tem pouquíssimas informações. Basicamente uma fotografia antiga e um nome, mais nada. Então começa uma busca quase impossível. Ela passa de pessoa em pessoa, tentando encontrar alguém que conheça aquele homem. E é justamente durante essa procura que surgem alguns dos momentos mais divertidos dessa parte do filme. Porque Lara ainda não entende completamente o ambiente em que está. Ela está focada na missão, mas não percebe que algumas pessoas estão observando seus movimentos. E aí acontece algo que eu achei bastante realista. Alguns criminosos percebem que ela é estrangeira, está sozinha e aparentemente perdida. Alvo fácil. Pelo menos era o que eles pensavam. Eles se aproximam fingindo ajudar, tentam ganhar sua confiança, e em questão de segundos, roubam seus pertences. Agora, se eles imaginavam que Lara iria simplesmente aceitar aquilo, cometeram um erro gigantesco. O que vem a seguir é uma perseguição extremamente divertida. Ela dispara atrás dos ladrões, sem pensar duas vezes. E aqui, o filme mostra novamente uma característica importante da personagem: impulsividade. Às vezes, ela age antes mesmo de formular um plano. Ela simplesmente vai. E depois descobre como resolver os problemas. Enquanto corre pelos corredores apertados do porto, pula obstáculos e atravessa embarcações, a gente começa a enxergar várias características que mais tarde se tornarão marcas registradas da personagem. A determinação quase teimosa, a resistência física, a recusa absoluta em desistir. Mesmo quando tudo parece perdido, a perseguição vai ficando cada vez mais intensa. Os ladrões acreditam que vão escapar facilmente, mas acabam percebendo que estão lidando com alguém muito mais persistente do que imaginavam. E, sinceramente, eu adorei essa sequência porque ela transmite energia. Não é uma luta coreografada, cheia de efeitos exagerados. Parece algo caótico, bagunçado, improvisado. Como uma situação real. Depois de muita confusão, Lara consegue recuperar suas coisas. Mas o incidente acaba levando ela justamente para a pessoa que estava procurando. Ou pelo menos, para alguém ligado a essa pessoa. E é aqui que conhecemos Lu Heng. Ou melhor, alguém que carrega esse nome. Inicialmente a situação é bastante confusa. Lara acredita ter encontrado o homem que ajudou seu pai anos atrás. Mas logo descobre que está diante do filho dele. O verdadeiro Lu Heng desapareceu exatamente como Richard Croft, anos antes, sem deixar respostas, sem retornar para casa, sem explicações. Quando essa informação aparece, tudo muda. Porque agora Lara percebe que as duas histórias estão conectadas. Não foi apenas seu pai que sumiu. Outra pessoa desapareceu durante a mesma investigação, e provavelmente no mesmo local. Isso faz com que a teoria dela ganhe força. Talvez Richard realmente tenha encontrado algo. Talvez aquela ilha misteriosa exista. Talvez as respostas estejam esperando em algum lugar. Enquanto conversa com Lu Heng, fica claro que ele não tem interesse nenhum em reviver esse passado. E honestamente, dá para entender. Anos se passaram,
Ele sofreu perdas, carrega frustrações e aparentemente já desistiu de encontrar respostas. Mas Lara não é o tipo de pessoa que aceita um não facilmente. Ela insiste, argumenta, tenta convencê-lo, mostra os mapas deixados por Richard. E então acontece uma descoberta muito importante. Os símbolos presentes nas anotações realmente apontam para coordenadas específicas. Não são desenhos aleatórios, não são teorias vagas. Existe um destino real marcado ali. Um lugar perdido, em uma região extremamente perigosa do oceano. E quando Lorraine percebe isso, pela primeira vez vemos uma reação diferente. Ele fica abalado, porque aquilo significa que os dois pais realmente seguiram o mesmo caminho. E talvez tenham encontrado exatamente a mesma coisa. Agora existe uma possibilidade concreta de descobrir o que aconteceu. Mas existe um problema enorme. Chegar até lá pode significar uma viagem sem volta. O local é cercado por histórias assustadoras, tempestades, desaparecimentos, acidentes, lendas marítimas. Basicamente, o tipo de lugar que qualquer pessoa sensata evitaria. Mas se existe uma característica que define Lara Croft neste filme, é justamente a falta de medo diante do impossível. Ou talvez seja coragem, ou teimosia. Às vezes é difícil distinguir uma coisa da outra. No fim das contas, depois de muita conversa, negociação e algumas promessas financeiras bastante convincentes, Lorraine aceita ajudá-la. E quando essa decisão acontece, eu tive aquela sensação clássica de aventura começando de verdade. Sabe quando os personagens finalmente embarcam na missão principal? Quando deixam o mundo conhecido para trás? É exatamente isso. A partir desse ponto, não existe mais retorno. Não existe mais vida normal. Não existe mais rotina. Agora eles estão prestes a navegar rumo a um local que destruiu a vida de duas famílias. Um lugar que engoliu pessoas sem deixar rastros. Um lugar cercado por mistérios. E o mais interessante é que nenhum dos dois sabe exatamente o que encontrará quando chegar lá. Talvez encontrem respostas. Talvez encontrem perigo. Talvez encontrem algo muito pior. Mas uma coisa é certa. A jornada que está começando agora vai transformar Lara Croft para sempre. E acreditem em mim, quando o oceano finalmente mostrar sua verdadeira face, ela vai descobrir que os desafios enfrentados até aqui eram apenas o aquecimento para algo muito maior. Pessoal, se até agora a aventura parecia perigosa apenas no papel, é aqui que as coisas começam a ficar realmente sérias. Porque uma coisa é estudar mapas antigos sentado em uma sala. Outra, completamente diferente, é entrar em um barco e navegar rumo a uma região do oceano que praticamente todo mundo considera amaldiçoada. E eu gosto muito da forma como o filme constrói essa parte da jornada. Não acontece tudo de uma vez. Existe um clima de expectativa, uma sensação de que algo está errado, como se o próprio mar estivesse avisando que eles não deveriam continuar. Lara finalmente embarca com Lorraine, e durante os primeiros momentos da viagem, a gente percebe que os dois ainda não têm exatamente uma relação de amizade. Eles estão trabalhando juntos porque precisam um do outro. Nada além disso. Na verdade, Lorraine continua acreditando que toda aquela missão é uma loucura gigantesca. E sendo sincero, do ponto de vista dele, faz bastante sentido. Imagina alguém aparecer do nada, dizendo que encontrou pistas sobre um pai desaparecido há 7 anos, envolvendo uma ilha perdida, uma rainha lendária e um segredo escondido do resto do mundo. A maioria das pessoas chamaria isso de teoria da conspiração. Mas Lara continua determinada. E uma coisa que eu percebi, reassistindo ao filme, é como ela já começa a demonstrar características clássicas da personagem que conhecemos dos jogos. Ela não consegue abandonar um mistério.
Quanto mais difícil ele parece, mais interessada ela fica. É quase como um vício. Enquanto o barco avança pelo oceano, os dois conversam sobre seus pais desaparecidos. E essas conversas são importantes, porque ajudam a criar uma conexão emocional entre eles. Até então, Lu Ren era apenas alguém contratado para conduzir o barco. Mas agora, começamos a entender que ele também carrega cicatrizes. Ele também perdeu alguém. Ele também passou anos sem respostas. E talvez seja justamente por isso que, no fundo, ele decide continuar. Porque existe uma parte dele que ainda quer acreditar, ainda quer descobrir a verdade, ainda quer saber o que realmente aconteceu. E convenhamos, quem não ficaria curioso? Dois homens desaparecem, investigando exatamente o mesmo mistério. Anos depois, suas famílias acabam seguindo os mesmos rastros. Só isso já seria suficiente para me convencer a continuar assistindo. Conforme eles se aproximam das coordenadas marcadas no mapa, o clima muda completamente. Tenta respirar, tenta sobreviver. Mas as ondas continuam jogando seu corpo de um lado para outro. Durante vários momentos, você realmente acredita que ela pode morrer ali. E é exatamente isso que torna a cena tão eficiente. Quando finalmente consegue alcançar a praia, não existe sensação de vitória. Existe apenas exaustão. Ela está destruída, fisicamente e mentalmente, sem forças, sem energia, sem qualquer ideia do que fazer a seguir. Mas pelo menos chegou ao destino. Ou pelo menos foi o que ela acreditou naquele momento. Porque assim que recupera a consciência, descobre que seus problemas estavam apenas começando. E aqui acontece uma virada muito interessante na história. Até agora, o maior mistério era encontrar a ilha. Agora descobrimos que existe algo muito mais perigoso nela. Pessoas. Lara mal consegue entender o que está acontecendo antes de ser capturada. E eu lembro de ter pensado exatamente a mesma coisa que ela. Provavelmente estava pensando naquele momento. Espera aí. Então alguém vive aqui? Porque durante todo o filme, a ilha foi tratada quase como um lugar impossível de alcançar. Um local perdido, isolado, esquecido pelo mundo. Mas claramente existem pessoas operando ali. E elas não parecem nada amigáveis. Quando acorda novamente, Lara se encontra em um acampamento estranho. Um lugar improvisado no meio da ilha, cheio de equipamentos, máquinas, barracas, guardas armados e trabalhadores exaustos. A primeira impressão já é desconfortável. Algo parece muito errado naquele lugar. Muito errado. Então surge o homem responsável por tudo aquilo, Matthias Vogel. E eu preciso dizer que gosto bastante da forma como o filme apresenta esse personagem. Porque ele não aparece gritando, não aparece ameaçando imediatamente, não aparece fazendo discursos exagerados. Ele parece calmo, controlado, educado até certo ponto. Mas existe algo perturbador na maneira como ele fala, na maneira como observa as pessoas, na maneira como age. Você percebe imediatamente que ele é perigoso, mesmo antes de fazer qualquer coisa. Durante a conversa entre os dois, Matthias demonstra conhecer muito mais sobre Richard Croft do que Lara imaginava. E é aqui que a história dá mais um passo importante, porque ele revela que passou anos procurando exatamente a mesma coisa que Richard procurava: a tumba de Himiko. A lendária rainha associada a histórias assustadoras e poderes misteriosos. Só que existe uma diferença fundamental. Richard queria impedir que certas descobertas fossem feitas. Matthias quer encontrá-las, a qualquer custo. E quando ele percebe que Lara trouxe consigo informações valiosas deixadas pelo pai, sua reação é imediata. Ela acaba de se tornar extremamente importante para os planos dele. Nesse momento, a situação muda completamente. Lara não é apenas uma invasora.
Ela é uma peça-chave, uma ferramenta, alguém que pode levá-los exatamente onde desejam chegar. E isso torna tudo ainda mais perigoso. Enquanto observa o acampamento, Lara começa a perceber a verdadeira dimensão do problema. Existem dezenas de pessoas trabalhando ali, muitas contra a própria vontade. Anos de escavações, anos de buscas, anos tentando encontrar a entrada para algum lugar escondido na ilha. E quanto mais ela observa, mais entende que está diante de algo muito maior do que imaginava. Não se trata apenas de uma expedição arqueológica. Existe uma operação inteira funcionando naquele local. Financiada por alguém, controlada por alguém, movida por interesses que ainda não foram totalmente revelados. E aí acontece um dos momentos mais chocantes dessa parte da história. Matias menciona Richard Croft. E quando Lara pergunta sobre seu pai, recebe uma resposta devastadora. Pelo menos naquele momento. Segundo Matias, Richard está morto. 7 anos de esperança, 7 anos de perguntas, 7 anos acreditando que talvez ele ainda estivesse vivo. Tudo parece desmoronar em poucos segundos. E eu gosto muito da atuação da Alicia Vikander nessa cena, porque ela não reage de forma exagerada. Não existe um grande discurso. Não existe um colapso dramático. Existe apenas dor. Uma dor silenciosa, pesada, difícil de esconder, difícil de aceitar. E quando finalmente parece que nada poderia piorar, Lara percebe outra coisa. Lu Ren também está ali, vivo, mas preso, assim como todos os outros. O que significa que agora eles não precisam apenas descobrir a verdade sobre a ilha. Precisam encontrar uma maneira de escapar dela. E acreditem em mim. O que Lara ainda vai descobrir sobre esse lugar é muito mais assustador do que qualquer coisa que ela imaginava quando decidiu seguir as pistas deixadas pelo pai. Pessoal, depois de tudo o que aconteceu até aqui, eu acho que esse é o momento em que Tomb Raider realmente abraça sua identidade de filme de sobrevivência. Porque até agora, a Lara estava correndo atrás de respostas. Ela queria descobrir o que aconteceu com o pai. Queria entender o mistério envolvendo Himiko e encontrar aquela ilha perdida. Só que agora, ela está presa nela. E existe uma diferença enorme entre procurar um lugar e perceber que talvez você nunca consiga sair dele. O mais interessante é que a partir desse ponto, o filme começa a mostrar o verdadeiro tamanho da operação que está acontecendo na ilha. Quando Lara observa o acampamento com mais atenção, ela percebe que aquilo não é uma simples escavação arqueológica. Não são alguns aventureiros procurando tesouros antigos. Existe uma estrutura enorme funcionando ali. Tem guardas armados, tem equipamentos pesados, tem trabalhadores forçados, tem comunicação com pessoas fora da ilha. Tudo parece organizado como uma operação militar. E isso já levanta uma pergunta importante. Quem está pagando por tudo isso? Por que manter dezenas de pessoas isoladas durante anos em um lugar praticamente inacessível não deve custar pouco? E essa pergunta fica martelando na cabeça da gente enquanto a história avança. Matias continua convencido de que finalmente encontrou a chave para localizar a tumba de Himiko. Afinal, Lara trouxe informações que ele procurava havia anos. E, sinceramente, eu consigo entender por que ele fica tão obcecado. Imaginem dedicar 7 anos da própria vida a uma única missão. 7 anos preso em uma ilha. 7 anos procurando algo que ninguém sabe ao certo se existe. A essa altura, para Matias, aquilo deixou de ser apenas trabalho. Virou obsessão. Virou necessidade. Virou praticamente uma questão de sobrevivência psicológica. Se ele não encontrar a tumba, significa que desperdiçou quase uma década da própria vida. E isso é algo que ele simplesmente não consegue aceitar. Enquanto isso,
Lara tenta encontrar uma forma de escapar. Mas cada vez que olha ao redor, percebe que as chances são mínimas. A ilha é enorme. Os guardas estão por toda parte. O terreno é hostil, e qualquer tentativa de fuga parece suicídio. Mesmo assim, ela não para de observar, não para de pensar, não para de procurar oportunidades. Essa é uma característica que eu gosto muito na personagem. Ela nunca aceita uma situação como definitiva, mesmo quando tudo aponta para o fracasso, mesmo quando as probabilidades estão completamente contra ela. Ela continua procurando uma saída. E isso acaba aproximando ela de Lu Ren novamente. Quando os dois conseguem conversar discretamente, fica claro que ele também percebeu algo importante. Ninguém está saindo daquela ilha. Nem os trabalhadores, nem os guardas, nem mesmo Matias. Todos estão presos ali de alguma forma. Alguns por obrigação, outros por obsessão, mas presos. E quanto mais eles observam, mais assustadora a situação parece. Existe um clima constante de medo entre os trabalhadores. Ninguém fala muito. Ninguém questiona ordens. Ninguém parece acreditar que existe esperança. É como se todos já tivessem desistido. E esse detalhe ajuda bastante a construir a atmosfera do filme. Porque não estamos vendo apenas um vilão controlando algumas pessoas. Estamos vendo anos de opressão, anos de desesperança, anos de desgaste psicológico. E aí acontece uma cena que, para mim, define perfeitamente quem Matias é. Um dos trabalhadores está claramente doente, exausto, sem condições de continuar. Qualquer pessoa minimamente humana perceberia isso. Mas para Matias, aquelas pessoas não passam de ferramentas. Se funcionam, são úteis. Se deixam de funcionar, tornam-se descartáveis. Quando ele toma uma decisão brutal diante de todos, a mensagem fica muito clara. Ninguém ali importa para ele. Ninguém. Existe apenas a missão. Existe apenas a tumba. Existe apenas o objetivo final. E eu gosto muito desse tipo de antagonista. Não porque ele seja agradável, muito pelo contrário, mas porque ele é perigoso, justamente por acreditar que tudo o que faz é justificável. Na mente dele, qualquer sacrifício vale a pena, qualquer morte vale a pena, qualquer atrocidade vale a pena, desde que o objetivo seja alcançado. Depois desse acontecimento, Lara percebe que não pode continuar esperando. Se ficar parada, eventualmente Matias encontrará o que procura. E quando isso acontecer, ninguém sabe quais serão as consequências. Então, ela decide agir. E aqui começa uma das sequências mais tensas do filme. A oportunidade surge quando uma confusão inesperada permite que alguns trabalhadores se movimentem de forma menos controlada. Lara e Lu Ren percebem que talvez aquela seja a única chance. A única. Se falharem, provavelmente não terão outra. E eu adoro a forma como o filme constrói essa tentativa de fuga. Porque não parece algo heróico. Não parece um plano genial. Parece exatamente o que seria na vida real. Desesperado, improvisado, caótico. As coisas começam a dar errado quase imediatamente. Os guardas percebem que algo está acontecendo. Alarmes são acionados, ordens são gritadas por todos os lados. E em poucos segundos, a situação explode em violência. Lara corre. Corre como alguém que sabe que a alternativa é a morte. E isso faz toda a diferença. Porque não estamos vendo uma super-heroína invencível. Estamos vendo alguém tentando sobreviver. Os tiros começam. Os guardas avançam. E a perseguição atravessa partes perigosíssimas da ilha. Em vários momentos eu fiquei impressionado com o quanto o filme consegue transmitir a sensação de perigo físico. Cada salto parece arriscado. Cada queda parece dolorosa.
Cada erro parece capaz de ser fatal. E, sinceramente, esse é um dos maiores acertos do longa. Quando Lara sofre, a gente acredita. Quando ela cai, a gente sente o impacto. Quando ela se machuca, parece algo real. Durante a fuga, ela acaba chegando a uma região extremamente perigosa, uma área cercada por penhascos, desfiladeiros e estruturas naturais que parecem ter sido desenhadas especificamente para matar qualquer pessoa imprudente. Mas os guardas continuam atrás dela, e isso força Lara a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Em determinado momento, ela precisa atravessar uma passagem absurdamente perigosa. Aquelas cenas em que você fica olhando para a tela pensando: não existe a menor chance de eu fazer isso. E o pior é que a perseguição não para. Os tiros continuam. A pressão continua. O medo continua. Até que um erro muda tudo. Ou melhor, uma combinação de azar e circunstâncias. Lara perde o equilíbrio e cai. Quando essa cena acontece, eu lembro de ter ficado completamente preso na cadeira, porque a queda não parece cinematográfica, não parece elegante, parece aterrorizante. Ela despenca em direção a uma correnteza violenta que a arrasta sem qualquer possibilidade de controle. E é aí que começa uma das sequências mais memoráveis do filme inteiro. A correnteza leva Lara por um percurso completamente insano. Água, pedras, quedas, destroços, tudo ao mesmo tempo. E a sensação é de que o próprio ambiente está tentando matá-la. Mas o que mais me impressiona nessa parte não são os efeitos ou a ação. É a transformação da personagem. Porque até esse momento, Lara ainda estava tentando resolver tudo usando inteligência, determinação e sorte. Agora, ela precisa aprender algo diferente. Precisa aprender a sobreviver. A correnteza finalmente a lança para uma área isolada da ilha. Longe dos guardas, longe do acampamento, longe de qualquer ajuda. E quando ela finalmente consegue parar, a situação é assustadora. Ela está gravemente ferida, exausta, sozinha, sem recursos, sem comida, sem ninguém para ajudar. E aqui acontece uma das cenas mais dolorosas do filme. Porque Lara percebe que sofreu um ferimento sério, muito sério. E não existe médico, não existe hospital, não existe socorro, existe apenas ela. Eu gosto muito desse momento porque mostra uma evolução importante. A Lara do começo da história provavelmente entraria em pânico, mas agora ela entende que ninguém vai salvá-la. Ninguém. Se ela quiser viver, precisará agir. Precisará suportar a dor. Precisará fazer coisas que jamais imaginou fazer. E o filme não tenta suavizar isso. A cena é desconfortável. É dolorosa. E justamente por isso funciona tão bem. Quando finalmente consegue tratar o ferimento da melhor forma possível, Lara está completamente destruída física e emocionalmente. Mas continua viva. E às vezes, sobreviver já é uma vitória. Enquanto tenta recuperar forças, ela começa a perceber algo estranho. A ilha parece esconder muito mais segredos do que imaginava. Existem estruturas antigas, vestígios de pessoas que estiveram ali antes. Sinais de que a história daquele lugar é muito maior do que qualquer um suspeitava. Mas antes que consiga investigar qualquer coisa, surge um novo perigo. Alguém está observando seus movimentos. Alguém escondido. Alguém que claramente conhece a ilha muito melhor do que ela. No início parece uma ameaça, uma figura misteriosa surgindo entre as sombras. Mas conforme a perseguição acontece, a situação começa a ficar cada vez mais intrigante. Quem é aquela pessoa? Como conseguiu sobreviver ali por tanto tempo? E por que está fugindo dela? Lara decide seguir esse desconhecido, mesmo machucada, mesmo exausta,
mesmo sem saber quem está perseguindo. E é exatamente nesse momento que a história está prestes a entregar uma das maiores revelações do filme. Uma revelação que muda completamente tudo o que acreditávamos saber sobre Richard Croft. Porque a verdade é que algumas pessoas nunca deveriam ser consideradas mortas até que todas as respostas apareçam. E Lara está prestes a descobrir isso da maneira mais surpreendente possível. Pessoal, eu preciso dizer que essa parte da história é provavelmente uma das minhas favoritas do filme inteiro. Não porque tenha as maiores explosões ou as cenas de ação mais impressionantes, mas porque é o momento em que toda a jornada emocional da Lara finalmente começa a dar resultado. Durante boa parte do filme, o objetivo dela foi encontrar respostas. Não ouro, não tesouros, não fama. Respostas. E depois de atravessar tempestades, sobreviver a um naufrágio, ser capturada, escapar de mercenários e quase morrer várias vezes naquela ilha, ela finalmente está prestes a descobrir a verdade sobre aquilo que a atormentou durante anos. Depois de seguir aquela figura misteriosa pela mata fechada, Lara chega a uma área escondida da ilha. E aqui, eu gosto muito da atmosfera criada pelo filme. Tudo parece isolado do resto do mundo, silencioso, esquecido, como se o tempo tivesse parado. Não existem máquinas, não existem guardas, não existe aquela tensão constante do acampamento de Matias. Existe apenas natureza e uma pequena estrutura improvisada que parece ter servido como abrigo durante muitos anos. Quando a câmera começa a revelar mais detalhes daquele lugar, eu lembro de ter pensado exatamente uma coisa. Não me diga que... E alguns segundos depois vem a revelação. A pessoa que Lara estava perseguindo é Richard Croft. Sim, o pai dela. Vivo, depois de 7 anos. E sinceramente, mesmo sabendo que filmes de aventura adoram esse tipo de reviravolta, eu gostei bastante da forma como ela foi construída. Porque não acontece de maneira exagerada. Não tem música triunfal, não tem câmera lenta, não tem um discurso gigantesco. Na verdade, o primeiro momento é até estranho, desconfortável, confuso. Richard olha para Lara como se estivesse vendo um fantasma. E de certa forma ele está, porque durante anos acreditou que nunca mais veria a filha. Enquanto isso, Lara parece incapaz de processar o que está acontecendo. Imagina passar anos acreditando que alguém morreu, passar anos sentindo falta daquela pessoa, passar anos tentando descobrir a verdade. E de repente ela está ali, na sua frente, respirando, falando, existindo. É um choque emocional gigantesco. E eu acho que o filme acerta ao não transformar o reencontro em algo perfeito. Porque não seria perfeito. Os dois carregam anos de dor, anos de ausência, anos de perguntas. Richard claramente não está bem. O isolamento cobrou um preço enorme. Ele passou anos sozinho naquela ilha. Anos vivendo escondido. Anos fugindo. Anos tentando impedir que certas pessoas encontrassem algo que jamais deveria ser descoberto. E isso deixou marcas, tanto físicas quanto psicológicas. A mente dele já não funciona exatamente como antes. Existe um desgaste evidente, uma paranoia constante, uma sensação de alerta permanente. Mas mesmo assim, quando finalmente percebe que aquela realmente é sua filha, algo muda. Por alguns segundos, toda aquela armadura emocional desaparece. E vemos apenas um pai reencontrando a filha. Eu gosto muito dessa cena, justamente porque ela parece humana. Não é perfeita, não é cinematograficamente idealizada. É estranha, emocional, dolorosa e muito sincera. Richard rapidamente percebe que Lara está ferida. E aqui vemos outro lado da relação deles.
Por mais distante que tenha ficado durante todos aqueles anos, o instinto de proteção continua existindo. Ele imediatamente tenta ajudá-la. Trata seus ferimentos, cuida dela, faz tudo o que pode. E enquanto ela se recupera, os dois finalmente começam a conversar. Agora vem uma das partes mais importantes do filme, porque Richard explica o que realmente aconteceu. E a verdade é bem diferente daquilo que Lara imaginava. Ele não desapareceu por acidente. Ele não ficou preso por acaso. Ele escolheu permanecer ali. Quando essa informação aparece, eu lembro de ter ficado dividido. Por um lado, dá para entender as razões dele. Por outro, é impossível não pensar no sofrimento que isso causou para Lara. Richard conta que passou anos tentando impedir que Matias encontrasse a tumba de Rimiko. Sempre que surgia uma pista verdadeira, ele criava pistas falsas. Sempre que alguém se aproximava da verdade, ele desviava o caminho. Basicamente, ele transformou a própria vida em uma missão de contenção. E isso explica muita coisa. Explica por que Matias ficou preso durante tanto tempo. Explica por que a busca nunca avançava. Explica por que Richard parecia tão desesperado para que sua pesquisa fosse destruída. Ele não queria que ninguém continuasse investigando. Nem mesmo Lara. E aqui surge um conflito interessante, porque Lara percebe que, sem querer, ajudou exatamente as pessoas que seu pai estava tentando impedir. Ao seguir as pistas, ao trazer os mapas, ao procurar respostas, ela acabou acelerando tudo. E Richard não esconde sua frustração. Na verdade, existe uma cena que me chamou bastante atenção, quando ele diz que ela não deveria estar ali. Pode parecer uma frase simples, mas imaginem ouvir isso depois de tudo o que ela passou, depois de arriscar a vida, depois de atravessar metade do mundo, depois de enfrentar situações absurdas. Ela chega finalmente ao pai, e a primeira reação dele não é exatamente a que ela esperava. Isso machuca, e dá para perceber. A expressão dela muda completamente. Por alguns instantes parece até que todo o esforço foi em vão. Mas existe uma coisa interessante sobre a Lara. Ela transforma a dor em motivação. Sempre. Quando alguém diz que ela não consegue, ela tenta provar o contrário. Quando alguém diz que algo é impossível, ela quer encontrar uma solução. E é exatamente isso que acontece aqui. Em vez de desistir, em vez de aceitar que estragou tudo, ela decide consertar a situação. Se foi ela quem levou Matias até a resposta, então será ela quem vai impedir que ele encontre o que procura. E, sinceramente, foi nesse momento que eu comecei a enxergar a Lara Croft clássica surgindo de verdade. Porque até agora, ela estava reagindo aos acontecimentos. Agora ela toma a iniciativa. Agora ela escolhe agir. Agora ela escolhe lutar. Mesmo sabendo que as chances são mínimas, mesmo sabendo que enfrentará um exército inteiro praticamente sozinha. Enquanto isso, Richard continua insistindo que é perigoso demais, que ela não entende completamente o que está em jogo, que algumas coisas deveriam permanecer enterradas. Mas Lara já tomou sua decisão. E uma vez que ela toma uma decisão, mudar sua opinião é praticamente impossível. Então ela parte, sozinha, novamente. E aqui eu preciso fazer um comentário. Uma das coisas que mais gosto nesse filme é que ele não tenta fazer a protagonista parecer invencível. Quando ela decide enfrentar Matias, não existe aquela sensação de que tudo ficará bem. Muito pelo contrário. Você fica preocupado. Porque sabe que ela pode se machucar. Sabe que ela pode falhar. Sabe que está entrando em território extremamente perigoso. Lara retorna em direção ao acampamento inimigo. Mas agora, ela não é mais a mesma pessoa que chegou à ilha. Ela passou por experiências que mudaram completamente sua forma de enxergar o mundo. Ela sobreviveu ao oceano. Sobreviveu aos mercenários. Sobreviveu à própria ilha. E,
Acima de tudo, encontrou aquilo que procurava: seu pai. Agora resta apenas impedir que tudo pelo qual ele sacrificou a vida seja destruído. Conforme se aproxima novamente da base de Matias, a tensão aumenta, porque ela sabe que o tempo está acabando. Os mercenários estão cada vez mais próximos da localização correta. As escavações avançaram. As pistas falsas deixaram de funcionar. E, pela primeira vez em 7 anos, a tumba de Himiko parece realmente ao alcance deles. Lara também descobre algo importante. Matias não está trabalhando sozinho. Existe uma organização maior por trás de tudo aquilo. Uma organização poderosa, influente, com recursos praticamente ilimitados. Uma organização que financia toda a operação. Uma organização que parece estar interessada não apenas em Himiko, mas em qualquer coisa capaz de alterar o equilíbrio de poder no mundo. E quando essa informação aparece, a história cresce ainda mais, porque agora já não se trata apenas de um arqueólogo obsessivo preso em uma ilha. Existe algo muito maior acontecendo nos bastidores. Algo que se estende muito além daquele lugar. Muito além de Matias. Muito além de Richard. Muito além de Lara. Mas essas respostas ainda terão que esperar, porque existe um problema mais urgente. Matias finalmente encontrou o local correto. A entrada está praticamente diante dele. Depois de 7 anos. Depois de incontáveis mortes. Depois de anos de obsessão. Ele está prestes a alcançar seu objetivo. E Lara sabe que, se quiser impedi-lo, terá que agir imediatamente. Porque uma vez que aquela tumba for aberta, talvez não exista mais volta. E acreditem em mim, o que está escondido lá dentro é muito mais assustador do que qualquer um deles imagina. Pessoal, chegamos naquela parte da história em que a tensão praticamente não dá mais trégua. Sabe quando um filme passa quase 1 hora construindo um mistério, espalhando pistas, levantando perguntas e preparando o terreno para uma grande descoberta? Pois é exatamente onde estamos agora. Depois de reencontrar Richard e entender o verdadeiro motivo pelo qual ele permaneceu preso naquela ilha durante tantos anos, Lara finalmente percebe o tamanho do problema que tem nas mãos. Não se trata apenas de salvar o pai ou escapar daquele lugar. O que está em jogo é muito maior. E o mais interessante é que, pela primeira vez, ela entende completamente o sacrifício que Richard fez. Durante anos, ela acreditou que ele simplesmente desapareceu. Depois acreditou que ele havia morrido. Mas a verdade é que ele abriu mão da própria vida para impedir que certas informações caíssem nas mãos erradas. E agora, essa responsabilidade está passando para ela. O filme trabalha muito bem essa ideia de legado, porque até aqui, Lara passou boa parte da história tentando encontrar o pai. Agora, ela precisa entender o pai. Precisa compreender suas escolhas. Precisa carregar o peso das decisões que ele tomou. E isso não é fácil, principalmente quando o relógio está correndo. Enquanto Lara retorna para a área controlada por Matias, a situação está mais perigosa do que nunca. Os mercenários estão próximos da entrada correta. As escavações finalmente chegaram ao lugar indicado pelos verdadeiros mapas. E aquilo que permaneceu escondido por séculos está prestes a ser encontrado. Eu gosto bastante da forma como essa sequência é construída, porque Lara não chega causando explosões ou enfrentando dezenas de inimigos de frente. Ela usa inteligência, observação, paciência. Ela se infiltra, analisa o terreno, estuda os movimentos dos guardas e tenta criar uma oportunidade. Esse tipo de abordagem combina muito mais com a personagem nessa fase da história. Ainda não estamos vendo aquela aventureira lendária totalmente formada. Estamos vendo alguém aprendendo, alguém evoluindo. Alguém que está descobrindo suas próprias capacidades. Enquanto circula pelo acampamento, ela encontra Lu Ren novamente.
E eu gosto bastante da parceria entre os dois. Não é aquela amizade instantânea que surge do nada. Ela foi construída aos poucos, através das dificuldades, das perdas, dos riscos compartilhados. E agora ambos entendem exatamente o que está acontecendo. Se Matias alcançar seu objetivo, ninguém sabe quais serão as consequências. Eles precisam agir. E precisam agir rápido. A partir desse momento, o filme entra numa sequência muito divertida, porque vemos Lara usando tudo o que aprendeu até agora. Ela cria distrações, aproveita brechas, manipula situações, toma decisões rápidas e começa a libertar trabalhadores que estavam presos há anos naquele lugar. Uma coisa que eu gosto muito nessa parte é que ela deixa claro que coragem não significa ausência de medo. Lara claramente está com medo, mas continua avançando mesmo assim. Essa é uma diferença importante. Muita gente confunde coragem com não sentir medo. Na verdade, coragem é agir apesar do medo, e é exatamente isso que ela faz. Pouco a pouco, o caos começa a se espalhar pelo acampamento. Os trabalhadores percebem que existe uma chance de reagir. Os guardas começam a perder controle da situação. Ordens são gritadas, pessoas correm em todas as direções, e aquilo que parecia uma operação perfeitamente organizada começa a desmoronar. Matias rapidamente percebe que algo está acontecendo. E aqui vemos outro lado interessante do personagem. Ele não entra em pânico, ele não perde completamente a cabeça. Pelo contrário, ele continua focado naquilo que realmente importa para ele: a tumba. Sempre a tumba. É quase assustador o nível de obsessão que ele desenvolveu. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, seu pensamento continua preso ao objetivo final. E talvez seja exatamente isso que o torna tão perigoso. Enquanto o conflito se espalha pelo acampamento, Lara consegue colocar as mãos em equipamentos importantes de comunicação. Isso parece um detalhe pequeno naquele momento, mas representa algo enorme. Pela primeira vez, existe uma possibilidade real de contato com o mundo exterior. Pela primeira vez, existe uma chance de quebrar o isolamento daquela ilha. E isso muda completamente o jogo. Só que o filme não permite que as coisas fiquem fáceis por muito tempo. Porque justamente quando parece que Lara está ganhando vantagem, surge um novo problema. Matias consegue capturar Richard. E, sinceramente, essa é uma das partes mais tensas do longa. Porque agora não existe apenas uma missão. Existem duas: impedir a abertura da tumba e salvar Richard. O problema é que essas duas coisas começam a entrar em conflito. Matias sabe exatamente o valor que Richard possui. Ele sabe que Richard entende os mecanismos antigos, sabe que ele conhece os segredos da ilha melhor do que qualquer outra pessoa, e decide usar isso a seu favor. Quando Lara encontra o pai novamente, a situação já está fora de controle. Os dois lados estão armados, os dois lados têm algo a perder, e qualquer erro pode resultar em tragédia. Eu gosto muito desse momento porque ele não depende de explosões ou efeitos especiais. A tensão vem das escolhas, das consequências, da impossibilidade de encontrar uma solução perfeita. Lara quer salvar o pai, obviamente, mas também sabe que abrir aquela tumba pode ser um desastre. Richard, por sua vez, entende exatamente o que está escondido ali. Ele sabe o perigo. Ele conhece os riscos, e por isso continua insistindo que algumas portas jamais deveriam ser abertas. Mas Matias não quer ouvir. Depois de 7 anos preso naquela ilha, ele não aceita voltar de mãos vazias, nem por um segundo, nem por qualquer motivo. E então chegamos ao momento que toda a história vinha preparando: a entrada da tumba. Eu preciso admitir que gostei bastante do visual dessa sequência. Existe um clima clássico de aventura, aquelas estruturas antigas, os mecanismos escondidos, os símbolos misteriosos,
A sensação de estar entrando em um lugar que permaneceu intocado durante séculos. É exatamente o tipo de cenário que faz filmes desse gênero funcionarem. E o mais legal é que a entrada não se abre simplesmente apertando um botão. Existe um enigma. Existe um mecanismo complexo. Existe algo que exige interpretação, observação, conhecimento. E isso faz muito mais sentido para uma história baseada em exploração arqueológica. Lara percebe rapidamente que o mecanismo lembra um dos quebra-cabeças que resolveu anteriormente. Mais uma vez, tudo aquilo que aprendemos durante o início do filme passa a fazer sentido. Nada estava ali por acaso. As pistas se conectam. Os detalhes retornam. As peças finalmente começam a se encaixar. Enquanto trabalha para resolver o enigma, ela sabe que está caminhando numa linha extremamente perigosa. Porque ao mesmo tempo em que precisa abrir o caminho para salvar o pai, também está ajudando Matias a chegar exatamente onde ele quer. E essa contradição torna tudo muito interessante. Não existe escolha perfeita. Não existe saída sem consequências. Existe apenas a opção menos pior. Quando o mecanismo finalmente responde, a estrutura começa a se mover. Pedras deslizam. Engrenagens antigas entram em funcionamento. Passagens ocultas aparecem. E pela primeira vez em séculos, o caminho para o interior da tumba é revelado. Confesso que nessa hora eu fiquei bastante empolgado, porque esse é o tipo de cena que remete diretamente às aventuras clássicas que inspiraram Tomb Raider. Você sente que os personagens estão cruzando um limite, deixando o mundo conhecido para trás, entrando em território proibido. E o que torna tudo ainda mais interessante é que ninguém sabe exatamente o que encontrará lá dentro. Matias acredita que encontrará poder. Richard acredita que encontrará perigo. Lara está apenas tentando impedir uma catástrofe. 3 pessoas. 3 objetivos completamente diferentes, seguindo pelo mesmo caminho. À medida que descem para as profundezas da estrutura antiga, o ambiente fica cada vez mais inquietante. Silencioso demais. Antigo demais. Estranho demais. E eu adoro quando filmes de aventura conseguem criar essa sensação. A ideia de que aquele lugar não foi feito para receber visitantes. A ideia de que algo está errado. Que algo não deveria ter sido perturbado. Mas agora já é tarde para voltar. A porta foi aberta. O caminho foi revelado. E todos estão avançando em direção ao coração do mistério, sem imaginar que as respostas escondidas ali serão muito mais assustadoras do que qualquer lenda contada sobre Rimiko. E acreditem em mim, quando eles finalmente chegarem ao verdadeiro túmulo da rainha, toda a história vai mudar mais uma vez. Pessoal, se vocês estavam esperando aquele momento clássico de aventura em que os personagens finalmente entram na parte mais misteriosa da história, então chegamos exatamente nele. E eu vou ser sincero, essa parte do filme me lembrou bastante aqueles jogos de exploração que vão aumentando a tensão aos poucos. Não é apenas sobre encontrar um tesouro ou descobrir um segredo antigo. É sobre entrar em um lugar onde claramente ninguém deveria estar. Depois que a entrada finalmente é aberta, Lara, Richard, Matias e os outros começam a descer para as profundezas da estrutura escondida. E o clima muda completamente. Lá fora ainda existia céu, ainda existia vento, ainda existia alguma ligação com o mundo real. Mas aqui dentro, parece que eles atravessaram uma fronteira invisível. Tudo é silencioso, antigo, desgastado pelo tempo, e ao mesmo tempo, incrivelmente preservado. É uma sensação estranha, como se o local tivesse permanecido congelado durante séculos. Eu gosto muito da direção nessa parte porque ela não tem pressa. O filme deixa os personagens caminharem, observarem, analisarem. E isso aumenta muito a tensão,
porque quanto mais fundo eles entram, mais evidente fica que aquele lugar foi construído com um propósito específico. E esse propósito não parece nada amigável. Logo nos primeiros corredores, surgem evidências de que outras pessoas já tentaram chegar ali antes. E isso é algo que me chamou a atenção, porque muitas vezes filmes desse tipo fazem parecer que os protagonistas são os primeiros a descobrir tudo. Aqui não. Existem sinais claros de tentativas anteriores. Existem restos, vestígios, corpos, provas de que outras expedições chegaram até aquele lugar. E nenhuma delas teve um final feliz. Quando a câmera mostra alguns desses esqueletos espalhados pelos corredores, a mensagem fica bem clara. A tumba não estava escondida apenas pelo tempo. Ela estava protegida. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Matias, porém, continua obcecado. Nada parece capaz de fazê-lo recuar, nem os avisos, nem os perigos, nem as evidências de que várias pessoas morreram tentando avançar. Na cabeça dele, tudo aquilo apenas confirma que está no caminho certo. E eu acho fascinante como o filme trabalha essa obsessão. Porque quanto mais perto ele chega do objetivo, menos racional ele se torna. É como se todo o resto deixasse de existir. Existe apenas a recompensa final. Existe apenas a descoberta. Existe apenas a necessidade de provar que todos aqueles anos valeram a pena. Enquanto isso, Lara continua observando tudo ao redor. E essa é uma das grandes diferenças entre ela e Matias. Ele olha para frente. Ela olha para todos os lados. Ele enxerga apenas o prêmio. Ela enxerga os perigos. E isso acaba salvando a vida de muita gente. Não demora muito para que a primeira armadilha entre em ação. E eu preciso dizer que gostei bastante desse momento, porque remete diretamente ao espírito clássico de Tomb Raider. Não estamos falando de tecnologia futurista. Não estamos falando de lasers ou sistemas modernos. Estamos falando de mecanismos antigos criados para impedir invasores. Um dos integrantes do grupo pisa no lugar errado, e em questão de segundos, a situação se transforma em caos. O filme não economiza na brutalidade da cena. E isso é importante porque reforça uma ideia que vinha sendo construída desde o início. As consequências existem. Um erro pode custar uma vida. Uma distração pode ser fatal. Depois desse incidente, até mesmo alguns dos mercenários começam a ficar nervosos. Porque agora não existe mais dúvida. O lugar realmente é perigoso. Muito perigoso. Mesmo assim, Matias insiste em continuar. E a verdade é que ninguém ali tem muita escolha. Eles seguem avançando por corredores estreitos, passagens ocultas e câmaras antigas. Cada novo ambiente parece mais estranho que o anterior. E existe uma sensação constante de que alguma coisa está observando. Não literalmente, mas historicamente. Como se o próprio local estivesse rejeitando a presença deles. Em determinado momento, outra armadilha é ativada. E essa sequência me agradou bastante, porque mostra algo que muitos filmes esquecem. O perigo não precisa vir de monstros, nem de fantasmas, nem de criaturas sobrenaturais. Às vezes, o próprio ambiente já é assustador o suficiente. Pedras desabam, partes do chão cedem, estruturas antigas começam a se mover, e os personagens precisam agir rapidamente para não serem engolidos pela própria tumba. Durante toda essa caminhada, Richard continua tentando alertar Matias. Ele insiste que ainda existe tempo para voltar. Ainda existe tempo para abandonar tudo, mas Matias já ultrapassou esse ponto há muito tempo. Ele não está mais procurando uma descoberta científica. Ele está perseguindo uma obsessão. E pessoas obcecadas raramente escutam avisos. Quanto mais fundo o grupo avança, mais sinais aparecem sobre a verdadeira história de Himiko.
E aqui, o filme começa a plantar uma dúvida interessante. Porque tudo o que ouvimos até agora vinha de lendas, histórias transmitidas ao longo dos séculos, relatos incompletos. Mas as evidências encontradas dentro da tumba contam uma versão um pouco diferente. As pinturas nas paredes, os símbolos, as representações antigas. Nada parece retratar Himiko como um monstro. Nada parece retratá-la como alguém que desejava dominar o mundo. Pelo contrário, existem indícios de sacrifício, indícios de proteção, indícios de alguém que tomou uma decisão extremamente difícil. E Lara é a primeira a perceber isso. Enquanto os outros enxergam apenas o objetivo final, ela presta atenção aos detalhes. E quanto mais observa, mais começa a questionar tudo aquilo que acreditava saber. Essa é outra característica muito importante da personagem. Ela não aceita informações apenas porque alguém disse que são verdadeiras. Ela investiga, questiona, analisa. E muitas vezes, isso faz toda a diferença. Finalmente, depois de atravessar inúmeros obstáculos, eles chegam à câmara principal. E aqui, o filme entrega exatamente aquilo que estava prometendo desde o início. A tumba de Himiko. O coração do mistério. O local que motivou desaparecimentos, expedições, mortes e anos de obsessão. Visualmente, eu acho essa sequência muito bonita. Existe uma grandiosidade silenciosa no ambiente. Nada parece exagerado. Nada parece artificial. A sensação é de estar diante de algo realmente antigo. Algo que atravessou séculos. Algo que permaneceu escondido do mundo. Matias fica praticamente hipnotizado. Durante anos, ele imaginou esse momento. Durante anos, sonhou com essa descoberta. E agora, ela finalmente está diante dele. Richard, por outro lado, parece cada vez mais preocupado. Porque ele entende que a parte mais perigosa da jornada ainda nem começou. Quando finalmente observam os restos mortais de Himiko, o clima muda novamente. Existe um silêncio estranho, uma sensação de desconforto, como se algo estivesse errado. E, sinceramente, eu adoro quando filmes conseguem criar tensão sem precisar de ação, apenas através da atmosfera, apenas através da expectativa. Lara continua analisando os detalhes ao redor, e então percebe algo extremamente importante. As evidências presentes naquela câmara não combinam com a narrativa tradicional. Na verdade, tudo indica que Himiko escolheu ficar ali, escolheu se isolar, escolheu ser enterrada naquele local, não como punição, mas como proteção. E essa descoberta muda completamente a interpretação da história. Porque se ela realmente possuía algo tão perigoso quanto as lendas sugeriam, talvez não estivesse tentando espalhar esse poder. Talvez estivesse tentando impedir que ele alcançasse outras pessoas. Mas antes que Lara consiga entender completamente essa revelação, Matias toma a decisão que todos estavam temendo. Ele ordena que a tumba seja aberta. E naquele instante, eu lembro de ter pensado exatamente a mesma coisa que vários personagens provavelmente estavam pensando. Isso é uma péssima ideia. Uma ideia terrível. Uma ideia tão ruim que dificilmente poderia terminar bem. Mas é claro que ninguém ali chegou tão longe para voltar atrás agora. A tampa é removida. O selo é quebrado. E pela primeira vez em séculos, o interior da tumba é exposto. Todos observam em silêncio, esperando respostas, esperando revelações, nas dificuldades financeiras e na relação dela com o desaparecimento de Richard Croft. Mas agora, a sensação é de que uma porta gigantesca foi aberta. E, sinceramente, foi exatamente aqui que eu comecei a me divertir de verdade. Porque uma coisa que sempre funcionou muito bem em Tomb Raider, seja nos jogos ou nos filmes, é essa mistura de mistério, exploração e perigo.
E quando Lara encontra o esconderijo secreto do pai, a gente percebe que ele estava envolvido em algo muito maior do que qualquer um imaginava. Depois de decifrar as mensagens escondidas, ela descobre um local que havia sido cuidadosamente ocultado por anos. Quando entra naquele espaço secreto, a primeira sensação é de curiosidade. É como se ela estivesse entrando na mente do próprio pai. E eu gosto muito desse detalhe. Não é apenas um cômodo escondido. É quase um diário físico. Cada documento, cada fotografia, cada mapa espalhado pelo local parece contar um pedaço da obsessão que consumiu Richard Croft durante seus últimos anos. Lara começa a analisar tudo aquilo e encontra gravações feitas pelo próprio pai. E aqui temos um daqueles momentos em que o filme desacelera completamente. Não existe explosão, não existe perseguição, não existe luta. É apenas uma filha ouvindo a voz do pai que desapareceu anos atrás. E eu confesso que essa cena funciona muito bem emocionalmente, porque pela primeira vez, Richard deixa de ser apenas uma lembrança distante. Ele volta a parecer real. Ele fala diretamente com ela, explica parte do que estava investigando e faz um pedido muito específico. Ele quer que toda aquela pesquisa seja destruída, que ninguém descubra o que ele estava procurando, que tudo desapareça para sempre. Agora, imaginem a situação da Lara. Você passa anos sem respostas. De repente encontra provas de que seu pai estava envolvido em alguma coisa enorme. Encontra mensagens deixadas especialmente para você. E então, a única instrução recebida é simplesmente destruir tudo. Sinceramente, eu também não teria obedecido. E acho que praticamente qualquer pessoa faria a mesma coisa. Porque quanto mais Richard insiste para que ninguém continue a investigação, mais curiosidade isso desperta. É aquele efeito clássico. Quando alguém diz, não abra essa porta, a primeira coisa que você quer fazer é abrir a porta. Lara começa então a estudar todo o material. Mapas antigos, anotações, fotografias, relatórios, referências históricas. E logo percebe que o centro de toda aquela obsessão era uma figura lendária chamada Himiko. Agora, sem entrar muito na parte histórica, porque o filme toma várias liberdades criativas, Himiko é baseada em uma personagem real da história japonesa. Mas aqui, ela é transformada em uma espécie de lenda cercada por mistérios e histórias assustadoras. Segundo os relatos encontrados por Richard, ela possuía um poder tão perigoso que sua existência poderia representar uma ameaça gigantesca. E aí eu preciso comentar uma coisa. Esse tipo de premissa sempre me conquista. Mistérios históricos misturados com teorias secretas são praticamente um convite para eu prestar atenção. Pode falar de cidades perdidas, civilizações esquecidas, artefatos misteriosos. Eu provavelmente vou assistir. Enquanto analisa os documentos, Lara encontra uma pista importante ligada a um homem que teve contato com Richard pouco antes do desaparecimento dele. Esse indivíduo vive em Hong Kong e, naquele instante, ela toma uma decisão que muda completamente sua vida. Ela vai encontrá-lo pessoalmente, sem apoio, sem experiência, sem saber exatamente o que está enfrentando. Ela simplesmente pega tudo que tem e parte em direção ao desconhecido. E aqui existe uma coisa interessante sobre essa versão da personagem. Ela ainda não é a Lara Croft clássica. Muita gente esperava uma aventureira perfeita desde o primeiro minuto. Mas o filme escolhe um caminho diferente. Estamos vendo alguém que ainda está aprendendo.
Ela é determinada, corajosa, inteligente, mas ainda está longe de dominar tudo. E isso deixa a jornada mais interessante, porque existe uma sensação constante de vulnerabilidade. Quando ela chega em Hong Kong, já dá para sentir a mudança de atmosfera. As ruas movimentadas, o porto cheio de embarcações, o barulho, a multidão. Tudo transmite a sensação de que ela entrou em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. Só que existe um problema. Ela tem pouquíssimas informações. Basicamente uma fotografia antiga e um nome, mais nada. Então começa uma busca quase impossível. Ela passa de pessoa em pessoa, tentando encontrar alguém que conheça aquele homem. E é justamente durante essa procura que surgem alguns dos momentos mais divertidos dessa parte do filme. Porque Lara ainda não entende completamente o ambiente em que está. Ela está focada na missão, mas não percebe que algumas pessoas estão observando seus movimentos. E aí acontece algo que eu achei bastante realista. Alguns criminosos percebem que ela é estrangeira, está sozinha e aparentemente perdida. Alvo fácil. Pelo menos era o que eles pensavam. Eles se aproximam fingindo ajudar, tentam ganhar sua confiança, e em questão de segundos roubam seus pertences. Agora, se eles imaginavam que Lara iria simplesmente aceitar aquilo, cometeram um erro gigantesco. O que vem a seguir é uma perseguição extremamente divertida. Ela dispara atrás dos ladrões, sem pensar duas vezes. E aqui, o filme mostra novamente uma característica importante da personagem: impulsividade. Às vezes, ela age antes mesmo de formular um plano. Ela simplesmente vai. E depois descobre como resolver os problemas. Enquanto corre pelos corredores apertados do porto, pula obstáculos e atravessa embarcações, a gente começa a enxergar várias características que mais tarde se tornarão marcas registradas da personagem. A determinação quase teimosa, a resistência física, a recusa absoluta em desistir. Mesmo quando tudo parece perdido, a perseguição vai ficando cada vez mais intensa. Os ladrões acreditam que vão escapar facilmente, mas acabam percebendo que estão lidando com alguém muito mais persistente do que imaginavam. E, sinceramente, eu adorei essa sequência porque ela transmite energia. Não é uma luta coreografada, cheia de efeitos exagerados. Parece algo caótico, bagunçado, improvisado, como uma situação real. Depois de muita confusão, Lara consegue recuperar suas coisas. Mas o incidente acaba levando ela justamente para a pessoa que estava procurando. Ou pelo menos para alguém ligado a essa pessoa. E é aqui que conhecemos Lu Heng, ou melhor, alguém que carrega esse nome. Inicialmente a situação é bastante confusa. Lara acredita ter encontrado o homem que ajudou seu pai anos atrás. Mas logo descobre que está diante do filho dele. O verdadeiro Lu Heng desapareceu exatamente como Richard Croft, anos antes, sem deixar respostas, sem retornar para casa, sem explicações. Quando essa informação aparece, tudo muda. Porque agora Lara percebe que as duas histórias estão conectadas. Não foi apenas seu pai que sumiu. Outra pessoa desapareceu durante a mesma investigação, e provavelmente no mesmo local. Isso faz com que a teoria dela ganhe força. Talvez Richard realmente tenha encontrado algo. Talvez aquela ilha misteriosa exista. Talvez as respostas estejam esperando em algum lugar. Enquanto conversa com Lu Heng, fica claro que ele não tem interesse nenhum em reviver esse passado.
E honestamente, dá para entender. Anos se passaram. Ele sofreu perdas, carrega frustrações e aparentemente já desistiu de encontrar respostas. Mas Lara não é o tipo de pessoa que aceita um não facilmente. Ela insiste, argumenta, tenta convencê-lo, mostra os mapas deixados por Richard. E então acontece uma descoberta muito importante. Os símbolos presentes nas anotações realmente apontam para coordenadas específicas. Não são desenhos aleatórios, não são teorias vagas. Existe um destino real marcado ali. Um lugar perdido em uma região importante. Quem está pagando por tudo isso? Por que manter dezenas de pessoas isoladas durante anos em um lugar praticamente inacessível não deve custar pouco? E essa pergunta fica martelando na cabeça da gente enquanto a história avança. Matias continua convencido de que finalmente encontrou a chave para localizar a tumba de Rimiko. Afinal, Lara trouxe informações que ele procurava havia anos. E, sinceramente, eu consigo entender por que ele fica tão obcecado. Imaginem dedicar 7 anos da própria vida a uma única missão. 7 anos preso em uma ilha. 7 anos procurando algo que ninguém sabe ao certo se existe. A essa altura, para Matias, aquilo deixou de ser apenas trabalho. Virou obsessão. Virou necessidade. Virou praticamente uma questão de sobrevivência psicológica. Se ele não encontrar a tumba, significa que desperdiçou quase uma década da própria vida. E isso é algo que ele simplesmente não consegue aceitar. Enquanto isso, Lara tenta encontrar uma forma de escapar. Mas cada vez que olha ao redor, percebe que as chances são mínimas. A ilha é enorme. Os guardas estão por toda parte. O terreno é hostil e qualquer tentativa de fuga parece suicídio. Mesmo assim, ela não para de observar, não para de pensar, não para de procurar oportunidades. Essa é uma característica que eu gosto muito na personagem. Ela nunca aceita uma situação como definitiva, mesmo quando tudo aponta para o fracasso. Mesmo quando as probabilidades estão completamente contra ela continua procurando uma saída. E isso acaba aproximando ela de Lu Ren novamente. Quando os dois conseguem conversar discretamente, fica claro que ele também percebeu algo importante. Ninguém está saindo daquela ilha. Nem os trabalhadores, nem os guardas, nem mesmo Matias. Todos estão presos ali de alguma forma. Alguns por obrigação, outros por obsessão, mas presos. E quanto mais eles observam, mais assustadora a situação parece. Existe um clima constante de medo entre os trabalhadores. Ninguém fala muito. Ninguém questiona ordens. Ninguém parece acreditar que existe esperança. É como se todos já tivessem desistido. E esse detalhe ajuda bastante a construir a atmosfera do filme. Porque não estamos vendo apenas um vilão controlando algumas pessoas. Estamos vendo anos de opressão, anos de desesperança, anos de desgaste psicológico. E aí acontece uma cena que, para mim, define perfeitamente quem Matias é. Um dos trabalhadores está claramente doente, exausto, sem condições de continuar. Qualquer pessoa minimamente humana perceberia isso. Mas para Matias, aquelas pessoas não passam de ferramentas. Se funcionam, são úteis. Se deixam de funcionar, tornam-se descartáveis. Quando ele toma uma decisão brutal diante de todos, a mensagem fica muito clara. Ninguém ali importa para ele.
Ninguém. Existe apenas a missão. Existe apenas a tumba. Existe apenas o objetivo final. E eu gosto muito desse tipo de antagonista. Não porque ele seja agradável, muito pelo contrário, mas porque ele é perigoso, justamente por acreditar que tudo o que faz é justificável. Na mente dele, qualquer sacrifício vale a pena, qualquer morte vale a pena, qualquer atrocidade vale a pena, desde que o objetivo seja alcançado. Depois desse acontecimento, Lara percebe que não pode continuar esperando. Se ficar parada, eventualmente Matias encontrará o que procura. E quando isso acontecer, ninguém sabe quais serão as consequências. Então, ela decide agir. E aqui começa uma das sequências mais tensas do filme. A oportunidade surge quando uma confusão inesperada permite que alguns trabalhadores se movimentem de forma menos controlada. Lara e Lu Ren percebem que talvez aquela seja a única chance. A única. Se falharem, provavelmente não terão outra. E eu adoro a forma como o filme constrói essa tentativa de fuga. Porque não parece algo heróico. Não parece um plano genial. Parece exatamente o que seria na vida real. Desesperado, improvisado, caótico. As coisas começam a dar errado quase imediatamente. Os guardas percebem que algo está acontecendo. Alarmes são acionados, ordens são gritadas por todos os lados. E em poucos segundos, a situação explode em violência. Lara corre. Corre como alguém que sabe que a alternativa é a morte. E isso faz toda a diferença. Porque não estamos vendo uma super-heroína invencível. Estamos vendo alguém tentando sobreviver. Os tiros começam. Os guardas avançam. E a perseguição atravessa partes perigosíssimas da ilha. Em vários momentos eu fiquei impressionado com o quanto o filme consegue transmitir a sensação de perigo físico. Cada salto parece arriscado. Cada queda parece dolorosa. Cada erro parece capaz de ser fatal. E, sinceramente, esse é um dos maiores acertos do longa. Quando Lara sofre, a gente acredita. Quando ela cai, a gente sente o impacto. Quando ela se machuca, parece algo real. Durante a fuga, ela acaba chegando a uma região extremamente perigosa, uma área cercada por penhascos, desfiladeiros e estruturas naturais que parecem ter sido desenhadas especificamente para matar qualquer pessoa imprudente. Mas os guardas continuam atrás dela. E isso força Lara a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Em determinado momento, ela precisa atravessar uma passagem absurdamente perigosa. Aquelas cenas em que você fica olhando para a tela pensando: não existe a menor chance de eu fazer isso. E o pior é que a perseguição não para. Os tiros continuam. A pressão continua. O medo continua. Até que um erro muda tudo. Ou melhor, uma combinação de azar e circunstâncias. Lara perde o equilíbrio e cai. Quando essa cena acontece, eu lembro de ter ficado completamente preso na cadeira, porque a queda não parece cinematográfica, não parece elegante, parece aterrorizante. Ela despenca em direção a uma correnteza violenta que a arrasta sem qualquer possibilidade de controle. E é aí que começa uma das sequências mais memoráveis do filme inteiro. A correnteza leva Lara por um percurso completamente insano. Água, pedras, quedas, destroços, tudo ao mesmo tempo. E a sensação é de que o próprio ambiente está tentando matá-la.
Mas o que mais me impressiona nessa parte não são os efeitos ou a ação. É a transformação da personagem. Porque até esse momento, Lara ainda estava tentando resolver tudo usando inteligência, determinação e sorte. Agora, ela precisa aprender algo diferente. Precisa aprender a sobreviver. A correnteza finalmente a lança para uma área isolada da ilha. Longe dos guardas, longe do acampamento, longe de qualquer ajuda. E sentido para uma história baseada em exploração arqueológica. Lara percebe rapidamente que o mecanismo lembra um dos quebra-cabeças que resolveu anteriormente. Mais uma vez, tudo aquilo que aprendemos durante o início do filme passa a fazer sentido. Nada estava ali por acaso. As pistas se conectam. Os detalhes retornam. As peças finalmente começam a se encaixar. Enquanto trabalha para resolver o enigma, ela sabe que está caminhando numa linha extremamente perigosa. Porque ao mesmo tempo em que precisa abrir o caminho para salvar o pai, também está ajudando Matias a chegar exatamente onde ele quer. E essa contradição torna tudo muito interessante. Não existe escolha perfeita. Não existe saída sem consequências. Existe apenas a opção menos pior. Quando o mecanismo finalmente responde, a estrutura começa a se mover. Pedras deslizam. Engrenagens antigas entram em funcionamento. Passagens ocultas aparecem. E pela primeira vez em séculos, o caminho para o interior da tumba é revelado. Confesso que nessa hora eu fiquei bastante empolgado, porque esse é o tipo de cena que remete diretamente às aventuras clássicas que inspiraram Tomb Raider. Você sente que os personagens estão cruzando um limite, deixando o mundo conhecido para trás, entrando em território proibido. E o que torna tudo ainda mais interessante é que ninguém sabe exatamente o que encontrará lá dentro. Matias acredita que encontrará poder. Richard acredita que encontrará perigo. Lara está apenas tentando impedir uma catástrofe. 3 pessoas. 3 objetivos completamente diferentes, seguindo pelo mesmo caminho. À medida que descem para as profundezas da estrutura antiga, o ambiente fica cada vez mais inquietante. Silencioso demais. Antigo demais. Estranho demais. E eu adoro quando filmes de aventura conseguem criar essa sensação. A ideia de que aquele lugar não foi feito para receber visitantes. A ideia de que algo está errado. Que algo não deveria ter sido perturbado. Mas agora já é tarde para voltar. A porta foi aberta. O caminho foi revelado. E todos estão avançando em direção ao coração do mistério, sem imaginar que as respostas escondidas ali serão muito mais assustadoras do que qualquer lenda contada sobre Himiko. E acreditem em mim, quando eles finalmente chegarem ao verdadeiro túmulo da rainha, toda a história vai mudar mais uma vez. Pessoal, se vocês estavam esperando aquele momento clássico de aventura em que os personagens finalmente entram na parte mais misteriosa da história, então chegamos exatamente nele. E eu vou ser sincero, essa parte do filme me lembrou bastante aqueles jogos de exploração que vão aumentando a tensão aos poucos. Não é apenas sobre encontrar um tesouro ou descobrir um segredo antigo. É sobre entrar em um lugar onde claramente ninguém deveria estar. Depois que a entrada finalmente é aberta, Lara, Richard, Matias e os outros começam a descer para as profundezas da estrutura escondida. E o clima muda completamente. Lá fora ainda existia céu, ainda existia vento, ainda existia alguma ligação com o mundo real. Mas aqui dentro, parece que eles atravessaram uma fronteira invisível. Tudo é silencioso, antigo, desgastado pelo tempo e, ao mesmo tempo, incrivelmente preservado. É uma sensação estranha, como se o local tivesse permanecido congelado durante séculos. Eu gosto muito da direção nessa parte porque ela não tem pressa.
O filme deixa os personagens caminharem, observarem, analisarem. E isso aumenta muito a tensão, porque quanto mais fundo eles entram, mais evidente fica que aquele lugar foi construído com um propósito específico. E esse propósito não parece nada amigável. Logo nos primeiros corredores, surgem evidências de que outras pessoas já tentaram chegar ali antes. E isso é algo que me chamou a atenção, porque muitas vezes filmes desse tipo fazem parecer que os protagonistas são os primeiros a descobrir tudo. Aqui não. Existem sinais claros de tentativas anteriores. Existem restos, vestígios, corpos, provas de que outras expedições chegaram até aquele lugar. E nenhuma delas teve um final feliz. Quando a câmera mostra alguns desses esqueletos espalhados pelos corredores, a mensagem fica bem clara. A tumba não estava escondida apenas pelo tempo. Ela estava protegida. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Matias, porém, continua obcecado. Nada parece capaz de fazê-lo recuar, nem os avisos, nem os perigos, nem as evidências de que várias pessoas morreram tentando avançar. Na cabeça dele, tudo aquilo apenas confirma que está no caminho certo. E eu acho fascinante como o filme trabalha essa obsessão. Porque quanto mais perto ele chega do objetivo, menos racional ele se torna.